As notícias na ERTE, edição de António Feliciano. Um homem de 60 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Tomar por posse ilegal de arma, no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de 5 meses por utilização de arma de fogo fora do ato venatório. Os militares da GNR encetaram diligências que culminaram com a realização de uma busca domiciliária e outra em veículo. Foi possível detectar e apreender uma arma de fogo sem registro e sem qualquer tipo de documentação, resultando na detenção do indivíduo, já constituído arguido e agora, após a apresentação no Tribunal Judicial de Tomar, com termo de identidade e residência. A GNR lembra que, de acordo com o regime jurídico das armas e munições, quem detiver arma não registada ou manifestada, quando obrigatório, constitui um crime de posse ilegal de arma. Futuro Verde em Ação. É este o desafio que se coloca aos jovens que têm entre 15 e 25 anos e que podem ser um agente de transformação na comunidade, neste caso no Concelho de Tomar. A ideia resulta de uma parceria entre a Fundação Ajuda em Ação e a Fundação Repsol, neste particular com a autarquia nabantina, e aponta para a criação de iniciativas sustentáveis e sociais. Ou seja, está em causa um programa de revitalização das comunidades e ecossistemas. Registro para a apresentação deste projeto em Tomar, precisamente no Salão Nobre, à altura em que Mário Balduin, da Fundação Ajuda em Ação, explicou então aquilo que está em causa, reforçando que o foco está centrado na população juvenil. Nós queremos que estes jovens tenham uma primeira fase de preparação também para o diagnóstico, pensar sobre a sua região. É muito importante, e tenho sentido isto muito sempre que falamos com os jovens, sentir muito que os jovens precisam de falar sobre o sítio onde vivem e diagnosticar quais são as suas necessidades. E depois nós convidamos os jovens a pensar criticamente sobre esse diagnóstico e a preparar soluções, que soluções é que eles podem ter para resolver aquilo que pode ser para eles um problema e parece como necessidade. Esta preparação é um processo todo acompanhado em 4 momentos. O primeiro momento diagnóstico, um segundo momento de formação, um terceiro momento de preparação de construção de um projeto e um quarto momento que é de execução. Presente nesta sessão esteve também Joaquim Reis, diretor da Fundação Repsol em Portugal. Ele que nasceu em Tomar e mostrou-se confiante sobre o impacto positivo que este projeto irá ter no Concelho, centrando atenções noutro objetivo, que passa pela reflorestação de algumas zonas, desde logo baldios e áreas ardidas. Este projeto, em conjunto com a Ajuda em Ação, é de facto, com o apoio da Câmara Municipal e a adesão dos jovens, é algo que queremos que vai ter um impacto muito positivo na geração de oportunidades aqui na região. Este projeto faz parte entra no âmbito do Motor Verde Mais Floresta, que acabaram de ver aqui no vídeo, que é um projeto de reflorestação a grande escala. Ele destina-se a fazer grandes plantações em terrenos baldios e áreas ardidas e, com isso, mitigarmos a pegada de carbono. É um projeto de triplo impacto, como foi referido no vídeo, tem impacto ambiental, económico e social. A parte ambiental, porque na reflorestação dos terrenos baldios e áreas ardidas utilizamos árvores autóctones e, portanto, tem toda também a preservação da biodiversidade nos territórios. A parte económica dinamiza, obviamente, a economia local. Uma componente que ele tem para áreas da maior dimensão, tem uma componente tecnológica importante que tem a ver com a instalação de tecnologia de satélite e de sensorização para a detecção precoce de incêndios, que é um aspecto bastante importante neste tipo de projeto. A fechar a sessão, Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, elogiou o papel das entidades privadas no desenvolvimento de projetos em prol das comunidades, desafiando tudo e todos para que juntem esforços e recursos em nome do bem comum. É realmente sublinhar o quão importante é que quando as empresas, as fundações, enfim, outras entidades que não as entidades públicas desenvolvem projetos que vão de encontro às comunidades. E neste caso, num primeiro momento, pelo menos, de encontro aos mais jovens. E, portanto, temos sempre que aplaudir e de agradecer, porque, efetivamente, eu, noutros contextos, e nomeadamente nos contextos mais da educação, uso muitas vezes esta frase, da qual realmente gosto muito, aquele provérbio que uns dizem indiano, outros dizem africano, mas não interessa, é preciso uma aldeia para educar um menino. É bem verdade, e é cada vez mais verdade. É preciso que todos, nas comunidades, na sociedade,
juntemos esforços, e com isso quer dizer recursos, projetos, o que quer que seja, para chegarmos a objetivos que efetivamente são objetivos comuns. Futuro Verde em Ação, desafio que se coloca aos jovens que têm entre 15 e 25 anos e que se centra no concelho de Tomar. Rádio Hertz, a primeira a informar. Está oficialmente formalizado o protocolo entre a Câmara de Tomar e o Centro de Assistência Social, acordo esse que visa o acompanhamento regular de pessoas idosas e ou isoladas ou especialmente vulneráveis, neste particular com auxílio no acesso aos serviços da comunidade, como sociais e de saúde, instituições bancárias, farmácias, entre outros. Para além disso, o registro para o combate à solidão e ao isolamento através da dinamização de um projeto de voluntariado de proximidade. Este protocolo, recorde-se, tinha sido aprovado em recente reunião da Câmara de Tomar. Em termos práticos, pretende-se acompanhar um mínimo de 60 pessoas através de atendimentos, encaminhamento, visitas domiciliárias, apoio no acesso à saúde, entre outras atividades diversas. Para isso, o município apoiará o CAST com uma verba até ao montante de 35 mil euros para o ano de 2024. Na altura, Filipa Fernandes, vereadora da Câmara de Tomar, explicou aquilo que está em causa. CLDS foi uma realidade que foi financiada pelo CAST para a dinamização do envelhecimento ativo e combate ao isolamento social, e o CAST agarrou e bem esse desígnio e trabalhou durante esses anos na defesa e dos mais necessitados relativamente à população idosa. O CLDS terminou e eles continuaram a executar esse trabalho no terreno. Na altura foi-nos dito que o CLDS iria abrir e, portanto, que brevemente iria abrir, e estávamos na expectativa que abrisse. Realmente abriu, mas ainda não há perspectivas de quando é que vai começar. E o CAST tem assumido estas competências no nosso território, tem continuado a acompanhar estes idosos, mais idosos que vamos sinalizando, portanto, também aqui dar nota de que não é só aqueles que já eram, portanto, da sua responsabilidade, mas também todos aqueles que são, no fundo, diagnosticados pelo nosso Serviço Social, são depois encaminhados para o CAST para no fundo, continuar o acompanhamento com esta população idosa. O contrato, portanto, este protocolo celebra-se com um valor de 35 mil euros ano, 40%. A ideia é que 40%, a proposta é que 40% seja entregue na altura da assinatura do protocolo, 40% após relatório com as evidências de execução do trabalho e os últimos 20% com o relatório final. Na cláusula 6 é referido que o protocolo é rescindido se houver financiamento externo, ou seja, a qualquer momento o CLDS, portanto, pode tornar-se execuível e, portanto, nessa senda, assim que isso acontecer, o protocolo é rescindido para não haver duplicação de financiamento. Câmara de Tomar formaliza protocolo com o Centro de Assistência Social. Está em causa o acompanhamento regular de pessoas idosas, isoladas ou especialmente vulneráveis, neste particular com auxílio no acesso aos serviços da comunidade, como sociais e de saúde, instituições bancárias, farmácias, entre outros. Rádio Hertz, informação. Tiago Carrão e Hugo Cristóvão, respectivamente vereador do PSD e presidente da Câmara de Tomar, voltaram a trocar duros argumentos em recente sessão do Executivo. O eleito social-democrata recuou até à reunião de 15 de abril último para confrontar o seu oponente neste diálogo com números referentes ao passado, numa análise em que Tiago Carrão não hesitou em apelidar Hugo Cristóvão de mentiroso, baseando-se então nos dados falsos que diz terem sido apresentados nessa ocasião, desde logo nos empréstimos e na capacidade de endividamento, entre outros parâmetros. Este ano estamos a celebrar os 50 anos do 25 de Abril, a celebrar a liberdade, a celebrar valores como a verdade e a seriedade. E o Sr. Presidente, pela função que ocupa, deveria ser o primeiro a pugnar por esses valores e a praticá-los. Infelizmente não é assim. Na reunião de Câmara de 15 de Abril ficou bem claro que o senhor está obcecado com o passado. Não tenho dúvidas que isso só acontece porque não tem capacidade para lidar com o presente e nem para construir o futuro. E na sua intervenção nessa reunião de Câmara, o Sr. Presidente faltou à verdade quando falou do passado. Aliás, faltar à verdade é daquelas expressões do politicamente correto, porque a realidade é que o Sr. Presidente mentiu. E mentiu por várias vezes
sobre aqueles tais números que dizem ser frios. Na reunião de Câmara de 15 de Abril, afirmou por 2 ou 3 vezes, como soubesse do que falava, que quando a atual governação iniciou funções em 2013, havia 27 empréstimos. Falso. Em 2013, no início da governação socialista, existiam 17 empréstimos, não 27. 17 empréstimos num total de 36 milhões de euros, uma ínfima parcela das muitas dezenas de milhões investidos no Conselho. O Sr. Presidente disse também que o valor anual do serviço da dívida era 3 milhões de euros. Falso. Este valor era, na verdade, 2.585.000 euros. Já por várias vezes disse que a capacidade de endividamento no final da gestão do PSD era de 900.000 euros. Falso. Na verdade, a capacidade de endividamento era de 4.464.000 euros, um valor bem diferente. Assim como também já chegou a dizer que o PS tinha herdado uma dívida de 47 milhões de euros. Falso. O total da dívida era 30 milhões de euros, menos 35% do que o valor que anda a apregoar. Na resposta, Hugo Cristóvão acusou Tiago Carrão de insultar com muita naturalidade e ainda de manipulação, referindo que ainda hoje a atual gestão está a pagar por despesas do passado. As considerações que o senhor faz adjetivando sobre aquilo que eu digo, são responsabilidade sua. E, portanto, os insultos saem com muita naturalidade e toda essa verborreia, para usar as suas palavras. A única coisa aí no meio que o senhor disse e que, efetivamente, eu, por lapso, uma vez terei dito algures, foi dos 47 milhões, que em vez de 37 disse 47. Tudo o resto, o senhor, como aliás é habitual, manipula. Porque depende de como é que analisamos as coisas. Por exemplo, em finais de 2013, não estava lá vertido a tal dívida escondida. Isso está depois no relatório do IGF. Isso está no relatório da Inspeção-Geral das Autarquias, meu senhor vereador. Mas, repare, o importante não é isso. Primeiro, como já disse muitas vezes, quando eu falo do passado, em regra, é em resposta a algo que os senhores dizem. E sempre para explicar que o passado condiciona o presente. Aqui, como em todos os lados. Tiago Carrão, Hugo Cristóvão, respectivamente vereador do PSD e presidente da Câmara de Tomar, voltaram a trocar-se duros argumentos em recente sessão do Executivo. Um jovem de 23 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Peniche, distrito de Leiria, por agressões, ameaças e injúrias a polícias e funcionário de mini-mercado. Na sequência de uma denúncia, os agentes dirigiram-se ao local e constataram que o indivíduo, reincidente em provocar desacatos e danos em Peniche, tinha tentado furtar diversos artigos daquele estabelecimento comercial, envolvendo-se em agressões com o funcionário. Um dos polícias, ao tentar separar a contenda, foi agredido pelo arguido com um murro na zona da cabeça. Houve necessidade de recorrer à força física para o maniatar e algemar. O agressor pontapeou ainda outro polícia. Mesmo algemado, o jovem continuou a demonstrar-se extremamente violento, injuriando e ameaçando de morte os agentes, estendendo estas ameaças às suas famílias. O funcionário agredido manifestou o seu desejo de procedimento criminal contra o indivíduo. Rádio Hertz, a primeira a informar. 86 milhões de euros e 450 postos de trabalho. São estes os números impressionantes do investimento que a Medway está a projetar para o entroncamento, precisamente para a criação de um polo industrial de manutenção, naquela que é mais uma demonstração da importância estratégica na área da ferrovia que aquele concelho assume nos dias de hoje. Em recente entrevista à Hertz, Jorge Faria, presidente da Câmara, fez um ponto de situação em torno deste processo, classificando como muito relevante para a região, reforçando mesmo como um dos investimentos mais importantes dos próximos anos. Estão a ser desenvolvidos os projetos de arquitetura e de engenharia. Nós estamos já a trabalhar em conjunto com a Medway para que os projetos, quando estiverem finalizados, possa ser fácil e rápido da nossa parte a conclusão. A própria ligação está a ser construída pela IP das zonas industriais do entroncamento e dos riachos, a A23, em conjunto com os municípios do entroncamento e de Torres Novas. Já foi ajustada a rotunda de ligação à Estrada dos Riachos, justamente para, tendo em conta o projeto de acesso a estas novas instalações da Medway, e é de facto um investimento que é muito relevante para a região, não é só para o entroncamento, que é um dos investimentos que eu direi mais relevantes que vão executar nos próximos anos, pela sua capacidade de alavancagem de fornecedores locais. Porque, repare, a CP, a antiga MF, agora a CP, não fez
tem estado sempre a fazer investimentos. Não fez grandes investimentos, grande vulto, mas teve uma alteração muito importante na sua atividade há 3, 4 anos, passou a ter outra dinâmica de funcionamento e isso refletiu-se logo nos fornecedores locais. Por exemplo, a reabilitação dos Alfa foi uma reabilitação profunda e foi toda ela feita nas oficinas de entroncamento. Todos os comboios de Alfa foram renovados no entroncamento. No entroncamento, Jorge Faria projeta investimento de 86 milhões de euros da Medway, que irá criar perto de 450 postos de trabalho. Rádio Hertz. Informação. A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, desencadeou uma operação policial que culminou na detenção de 3 homens de 30, 45 e 48 anos e a apreensão de vários elementos probatórios relevantes, entre os quais 235 mil euros em numerário. Esta ação acontece na sequência de uma outra, realizada em novembro último, que permitiu, à data, a detenção de 2 homens e a apreensão de 351 quilos de cocaína, que se encontrava dissimulada por via de importação de bananas. Os agora detidos terão sido, na altura, os responsáveis pela identificação das paletes, pela sua retirada do armazém e pela sua entrega aos 2 operacionais, que foram então detidos e que continuam em prisão preventiva. Foram realizadas 8 buscas na região de Lisboa, 4 delas domiciliárias, e foram ainda apreendidas 2 carteiras de criptomoedas, 2 relógios de luxo, uma pistola calibre 6,35mm, 102 munições do mesmo calibre, uma viatura topo de gama e material de comunicações e informático. Os detidos estão indiciados pelo crime de tráfico de droga agravado e associação criminosa e vão ser presentes à autoridade judiciária competente para a aplicação de medidas de coação. Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Alexandre Horta. Há cerca de 2 anos, neste mesmo espaço, abordei este assunto. Nessa altura, o tema versava o estado em que se encontravam os 2 cemitérios da cidade de Tomar. Falta de ordenamento, falta de limpeza, arranjos deficientes das campas, lápides abandonadas, terras acumuladas, etc. Passado este tempo, o que infelizmente se constata é que o que foi dito nessa altura se mantém perfeitamente atual. Tanto no chamado Cemitério Velho, junto ao quartel dos Bombeiros, como no de Marmelais, continuam notórios os problemas que referi. É triste o panorama que se pode encontrar. Esta contínua falta de dignidade destes espaços e o desrespeito para com os familiares já deveria ter feito refletir a entidade responsável, o município de Tomar. Já não basta fazer meia-culpa e reconhecer o problema. Têm que atuar. E não é só a instabilidade do tempo que explica a situação a que se chegou. Os cidadãos de Tomar não esperam dos responsáveis respostas resignadas, querem proatividade e soluções. Este tipo de espaços requerem uma intervenção permanente e, quer seja com recurso a serviços externos, quer seja com a rentabilização ou reforço dos meios existentes, medidas urgentes têm que ser tomadas. Acreditando no que tem sido afirmado pelo Executivo da Junta da União das Freguesias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, em sessões da Assembleia de Freguesia, o município ainda não apresentou uma proposta de transferência de competências nesta área que tenha sido considerada atrativa para a sua efetivação. Não restando dúvidas de que o órgão autárquico mais próximo das populações é aquele que melhor resolve os problemas, torna-se premente o entendimento entre as 2 instituições. De qualquer forma, a Junta de Freguesia não se deve fazer arrastar a esta situação. A falta de acordo não deverá servir para se demitir das responsabilidades que também tem num território que está sobre sua alçada. Os tomarenses não podem ser deixados sem resposta e o problema não pode continuar a ser empurrado para o município. Esta indefinição, provocada ou não, só ajuda a denegrir a imagem dos entes públicos. Já é tempo da Junta de Freguesia chamar a si a responsabilidade dos cemitérios da cidade. A falta de dignidade a que estão remetidos deve envergonhar todos aqueles que de alguma forma têm responsabilidade sobre o assunto. Nós, cidadãos, não nos devemos demitir de denunciar tal situação. Alexandre Horta com a sua nota do dia. Rádio Hertz, a primeira a informar. Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.